Graça e paz, igreja. Amém? Hoje nós vamos começar o livro de Ruth. E sempre que nós começamos o livro, eu trago algum assunto relacionado ao livro que faz parte de pesquisa, de estudo, que nós não vamos encontrar na Bíblia, claramente, para a gente poder ver. Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com os seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem a Judá de Belém. Ou melhor, para voltarem à terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: ide e voltai cada um para a sua casa de sua mãe. O Senhor use convosco de beneficência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de outro marido. Então ela os beijou e elas levantaram a voz e choraram, dizendo-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse um marido e ainda que tivesse filhos, esperarias até que se tornassem grandes? Permanecerias sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo que é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, as 2 mulheres seguiram viagem até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntaram: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamarias Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. E foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, a moabita. Chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Obrigado, Pai, nós contamos com a ajuda do Senhor para nós meditarmos na Tua palavra. Muito obrigado desde já, nós te agradecemos e nos colocamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Esse livro é muito importante e muito significativo para nós. E uma das razões que esse livro se torna tão importante é porque em Mateus capítulo 1, quando vai falar da genealogia de Jesus, vai dizer que esta mulher, ela trouxe a semente do Messias, estava dentro do ventre dela, a semente de Jesus. Mais na frente vai nascer Davi e vai chegar até Jesus de Nazaré. Então, às vezes, a gente pensa assim: esse livro é insignificante, não tem muito valor, não tem muito significado, mas esse sim é de suma importância para nós. Na verdade, todo o decorrer da Bíblia, desde nós começamos lá em
em Gênesis, os irmãos estão vendo que está sempre encaminhando para que venha o Messias Jesus Cristo nascer de alguma forma. E então nós vamos entrar nesse livro e eu trago para você alguns aspectos que você não vai encontrar no livro. O primeiro deles é o autor do livro. O autor é desconhecido, irmãos, não foi Ruth que escreveu. Tem gente que pensa, porque o livro lá tem o título de Ruth, pensa assim, foi Ruth que escreveu. Não, não foi. Tá? Tudo indica que foi Samuel, mas não se pode dizer com certeza, porque não está escrito ali quem foi que escreveu. Tá? O período, irmãos, também existe aí algumas controvérsias, nada que vai implicar, né, na importância do livro. Há alguns estudiosos que dizem que foi na época dos juízes, e outros já dizem que foi na época da monarquia. Então eu diria que foi talvez entre esse período dos juízes e da monarquia. Por quê? Porque os juízes, na verdade, nós temos até o livro de Juízes que nós terminamos semana passada, que não tinha rei nenhum. Tanto que o livro de Juízes termina dizendo assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso está lá no último versículo de Juízes, capítulo 21, verso 25. Então não havia, no tempo de Juízes, não havia rei ainda, mas nós vamos notar bem cá na frente, né, a possibilidade de que de fato esse livro seja escrito no tempo de alguma forma da monarquia, porque você vai ver aqui no capítulo 4, quando Boaz se casa com Ruth, o capítulo 4 vai encerrar falando a genealogia de Davi, e de certa forma já incluindo Davi, né, como dessa geração. Então não tem problema nenhum e não importa muito para nós a época, irmãos, que esse livro foi escrito, mas é bom você saber. Agora, os acontecimentos ficam claros quando é que aconteceu esses fatos que estão sendo narrados no livro de Ruth, tá bom? Isso é muito bom para quem dá aula na escola dominical e para quem tem muito desejo mesmo de aprender a Bíblia. Eu já vi gente, irmãos, que sabe a história da Bíblia assim, ó, na memória, de tanto que estudou, né? Quem vai para a escola dominical, irmão, geralmente, e presta atenção e escreve, vira uma enciclopédia bíblica ambulante, porque aprende demais. Escola bíblica dominical é excelente para aprender. Mas veja bem, no versículo 1, a gente já sabe que os acontecimentos narrados no livro de Ruth aconteceram na época do juízo, porque diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Então o que está sendo narrado aqui foi no tempo dos juízes, mas agora o tempo que o livro foi escrito, não há registro, tá bom? Amém, queridos? Amém? Ah, pastor, mas tem, está confuso. Não está nada confuso, irmão. Por exemplo, um caso que aconteceu comigo quando eu tinha lá 5 anos de idade, por exemplo, eu posso escrever ele agora que eu tenho mais de 50. Entenderam como é que é? Por isso que o tempo que um livro foi escrito não tem nada a ver com o tempo em que os fatos aconteceram. O livro de Ruth, então, narra fatos que aconteceram na época dos juízes, mas os estudiosos discutem e eles entendem que foi escrito mais na frente, já na época dos reis, né, da monarquia, mas não importa, tá bom? Ok, os temas do livro. Quem já leu o livro de Ruth sabe que esse livro é riquíssimo em lições, e é riquíssimo também mostrar o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus. Então, entre os temas está aí a aceitação. Por quê? Porque fazer parte da família de Deus baseia-se na fé e na obediência. Por que aceitação? Aceitação porque, irmãos, Ruth não era de Israel, ela era de Moabe, mas ela sai daquele povo e vai para o povo de Israel, e ela é aceita dentro da comunidade de Israel. Então nós vamos ver a aceitação, ali no caso, ela baseada na fé e na obediência, não uma aceitação baseada em fatores biológicos. Ela não era filha de Israel, mas ela foi aceita dentro da família de Israel. Ela era de Moabe, mas ela foi aceita cá no meio de Israel. Então nós vamos ver aceitação, bondade e fidelidade. Por quê? Porque a transformação da vida de Noemi revela que a provisão de Deus é concedida por meio do amor e da lealdade dos que lhe obedecem. Qual transformação na vida de Noemi, irmãos? Já deu para ver aqui que essa mulher, logo no capítulo 1, a Bíblia já registra um desastre na vida dela. A mulher sai de Judá, né, de Belém de Judá, vai para Moabe, porque cá em Judá tinha fome, vai para lá. Aí vivendo lá, né, com o marido dela, e ela tem 2 filhos, o marido morre,
e os 2 filhos casados morrem também, ela fica totalmente desamparada e volta para o povo dela. Ela vai voltar cá para Judá, para Belém. E aí a gente vai ver essa transformação na vida dela. Uma mulher que estava bem, depois se desmonta, ela cai, e no final do livro nós vamos ver que Deus vai exaltá-la outra vez. E redenção, por quê? Isso nós não vimos ainda, tá, irmão? Nós estamos só vendo ali os temas desse livro de Ruth. As ações de Boaz para resgatar a terra, se casar com Ruth e ser pai de um filho para manter a viva a linhagem da família de Noemi, irmãos, são símbolos do resgate que Cristo faz por sua noiva, que é a igreja, e também por seu povo. Nós vamos ver exatamente isso, o resgate desse homem, a coragem dele de casar com uma mulher, de administrar de acordo com a lei o casamento, porque um parente próximo é quem tinha que casar com ela e dar descendência, de acordo com o costume de Israel. Então ele descobre lá, né, que poderia ser outro, mas aí ele assume essa responsabilidade, né, se casa com ela, dá filho, e aí a gente vê então, essa forma de resgatar, são símbolos do resgate, irmãos, que Cristo faz com a igreja. Depois você pode até conferir os textos, e também com o seu povo, da mesma forma que Cristo, né, faz conosco, é o que o Senhor Deus escolheu. Uma visão panorâmica do livro de Ruth, irmãos, poderia ser essa, como poderia ser muitas outras. Se você ler aí, você pode criar uma visão para te facilitar o entendimento. O que nós encontramos dentro desse livro, então? A Noemi vivendo escassez, né, nós já lemos essa parte, né? Versículo de 1 ao 5 mostra que houve fome, né, as perdas que ela teve. Depois Noemi retorna de Moabe, aí nós vamos a viagem dela de volta. Depois nós vamos ver ainda no capítulo 2, Ruth e Boaz se encontram no campo. Depois nós vamos ver numa parte 4, capítulo 3, a Ruth visita Boaz. Depois no capítulo 4, de 1 a 12, Boaz prepara o casamento de Ruth, e a conclusão, né, Noemi vivendo na fartura, e o livro vai terminar, como eu disse, a partir do versículo 18 do capítulo 4, vai terminar falando a genealogia de Davi. E aí vamos combinar, né, irmãos, que Davi foi o segundo rei de Israel, e foi na verdade o rei que de fato glorificou a Deus, ao ponto de Deus dizer: achei Davi homem segundo o meu coração, que vai executar, né, toda a minha vontade, as minhas ordens. E sem contar mais na frente, que lá muito no futuro, Jesus vai nascer de Davi, da raiz de Davi, da geração de Davi, tá bom? Então a gente encontra aqui um panorama do livro para a gente facilitar o entendimento, tá? Se você ler um livro da Bíblia e conseguir, irmãos, de alguma maneira escrever essas partes assim, fica mais fácil para você compreender e mais fácil para você ir lá e encontrar depois qualquer coisa que você precisar, tá bom? Qualquer um de nós pode fazer isso, se você ir lá, ler e depois começar a fazer uma divisão de maneira que fica mais fácil para você. Se a gente voltar ali, a gente vai ver então que no capítulo 1, nós vamos encontrar Noemi na escassez, né? O relato da vida de escassez dela, a perda que ela teve, né, de esposa e de filhos, tudo isso em 5 versículos. Depois nós vamos encontrar Noemi retornando para Moabe, do versículo 6 até o 22. E vai encerrar, retornando de Moabe, tá? Eu falei errado. E depois vai encerrar relatando que ela chegou lá em Israel na época da colheita. Bem, de acordo com os estudiosos, a colheita naquela região acontecia entre abril e maio. Então a gente sabe que esse foi o tempo que ela chegou, porque tem esse registro da Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos seguir então, para a gente ver então. Há registros, irmãos. Por que eu coloquei aquilo ali? Porque logo no versículo 1 até o 5, quando vai relatar essa tragédia na vida de Noemi, diz assim, que nos dias dos juízes, em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Aqui é o registro de fome. E quem está lendo a Bíblia aí, já leu mais de uma vez, sabe que existem vários registros de períodos de fome na terra, tanto no Egito como na Palestina. E essas fomes aconteciam, irmãos, por escassez de chuva, por pragas de gafanhotos, por guerras que eles saíam destruindo tudo e quebrando a produção, mas também havia fome muitas vezes por causa do castigo de Deus
por causa do pecado. Esses textos todos ali são registro de fome. Gênesis 12, Gênesis 41, Ruth 1, como nós acabamos de ler. 2 Samuel 21 vai falar. 1 Reis 17 e 18 vai falar. 2 Reis 4, depois 6. Neemias 5 e até Lucas 4, 25 vai relatar, irmãos, de fome. É uma coisa incrível, é que no tempo de Elias houve uma fome na terra, porque Elias fez uma oração e o céu não deu chuva durante muitos anos. Ou seja, imagina sem chuva na terra, o que ia acontecer? Seca, irmão, não tem produção. Aquele povo naquela época vivia do que produzia. Se a terra produzisse, tinha que comer. Nós não vivemos exatamente assim. Por quê? Porque nós temos uma produção no Brasil de ponta a ponta e fora do Brasil. Se a nossa produção fica ruim, compra-se fora. Por exemplo, é muito comum o trigo ser pouco, aí desgrama comprar trigo em outros países. É por isso que às vezes o pão encarece, todos os derivados do trigo ficam caros, porque compra fora, tem um outro custo. Então, em geral, hoje a produção é assim, mas naquela época, irmãos, é o seguinte, plantou, colheu, né? Então, houve grande fome, e vários registros de fome no Egito e na Palestina. E essa região que nós estamos lendo aqui, é exatamente a região que envolve a Palestina, onde estava Judá, né, Belém de Judá, era aquela região. Então teve fome lá, eles deram um jeito de ir lá no Egito buscar. Na época de Abraão, teve fome, Abraão foi para lá, para o Egito, e lá, né, viveu um tempo. Depois, na época de Jacó, teve outra grande fome, foi quando José foi vendido como escravo, e aí José lá interpretou o sonho de Faraó, 7 anos de fartura, colheu muito, guardou nos celeiros, e 7 anos de escassez. Então, para você ter uma ideia de que há muitos registros na Bíblia de fome. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no livro de Ruth. Uma fome tremenda em Belém, em Judá de Belém, e aí o marido dela pega ela, e leva lá para Moabe, e lá eles vão encontrar alimento. Eu coloquei um mapazinho ali, para a gente ver mais ou menos, está vendo? Ó, aqui ficava a região, o reino de Moabe, era uma região muito grande aqui, tá bom? Tá, irmãos? Uma região muito grande, o reino de Moabe. E aí os irmãos vão ver que essa certamente foi a viagem que ela fez. Não há registro que ela tenha feito por outro caminho, para ela chegar aqui onde é Belém. A minha canetinha está muito fraquinha, tá vendo? Ó, Belém é aqui, tá vendo? Ó. Então, ou seja, é aqui que estava Noemi, tá? Com o marido dela. Teve fome em Belém, cadê minha canetinha? Sumiu, né? Ô, caneta. Tá, mas dá para ver, não dá? De roxo ali, tá vendo o roxo pequenininho? Estão vendo? Diz amém. Me ajuda aí, tá vendo? Diz amém. Ok, roxo pequenininho era Belém. Ali estava Noemi, vivendo com seu marido. Teve fome ali, ela deu um pulo e foi para a região de Moabe. Foi onde ela estava, aqui na região de Moabe. Aí, quando acontece a tragédia com ela, qual a tragédia? Morre o marido, morre os filhos, ela pula de volta para a terra dela. Então aquele foi o caminho que ela fez. E nós estamos vendo então ela fazendo esse caminho de volta, tá bom? Então é aquilo ali mais ou menos, né? Claro, irmãos, que o registro só diz que ela foi de um lugar para o outro, né? O caminho nem sempre a gente sabe. Então foi assim que Noemi foi de Belém para Moabe, né? Mas a tragédia a alcançou. Seu esposo e filhos, né, morreram, e ela volta com suas noras para Belém. Tinha uma nora que chamava Orfa e a outra que chamava Ruth. Essas duas mulheres, então, viúvas, de acordo com o costume de Israel, elas, o irmão da casa, o cunhado, os cunhados, vamos dizer assim, é que deveria casar com elas, irmãos, e ter filhos com elas. E estes filhos que o cunhado tivesse, o primeiro filho, não seria do homem vivo, mas seria do defunto. Como Noemi não tinha mais filhos, então ela deu para essas mulheres a opção de voltarem para a casa da mãe delas, dos pais, e lá ficar, porque Noemi já era velha, e ela não tinha esperança de se casar e ter filho para poder fazer com que essas mulheres se casassem. Mesmo se ela tivesse, ela diz aqui, que elas não poderiam esperar eles ficarem grandes, por causa do grande tempo que seria necessário. Mas um detalhe aqui, irmãos, é que Orfa resolve voltar, né, para seus deuses, para a sua terra, mas a Ruth, ela resolve seguir Noemi. Assim como Abrão, em Gênesis 12,
quando Deus fala para ele assim: sai do meio do teu povo, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus promete para Abraão: sai do meio do teu parente e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão fez isso. Agora, o que acontece aqui com Ruth? A mesma coisa. A Ruth pega, e quando Noemi insiste com ela: não, minha filha, volta para sua família, lá você vai viver melhor. Aí ela vai e fala assim: não insista para que eu te deixe e me obrigues a não te seguir. Onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Veja bem, queridos, um paralelo que eu não coloquei ali, só para não ficar muito grande, mas Orfa, que era também nora de Noemi, teve a mesma chance de escolher seguir Noemi, mas ela não escolheu. As nossas escolhas, irmãos, que a gente escolhe agarrar, ou que a gente escolhe soltar, vai nos produzir frutos na vida. A Bíblia não fala nada mais de Orfa, mas fala de Ruth. Aí a gente pensa que Jesus nasceu de Maria, que tal, a gente só pensa assim, não é? Mas não, querido. Jesus veio de uma geração, eu vou até falar sobre isso domingo, porque domingo é o dia 8 de março, que eles comemoram o Dia das Mulheres. Jesus, na vida de mulher, só teve mulher de peito. Depois nós vamos falar com isso domingo, para você ver. Olha o que essa mulher Noemi, Ruth falou aqui. Mulher de peito. Mulher valente. Não foi qualquer. Lembra de Raabe? Raabe está na lista. Raabe é louca. Nunca, e muito menos de Raabe, uma prostituta. Então, Jesus não veio de uma família benta não, irmãos. Se você for notar, aos nossos olhos, a família de Jesus não era benta não. A gente tem um padrão de santidade. Hoje, nós temos um padrão de santidade. Olha, queridos, isso aí arrebenta, e é isso que a igreja precisa entender. Nós temos um padrão de santidade, irmão, que é totalmente carnal e diabólico. Jesus vem de uma prostituta, de uma mulher prostituta, uma bisavó, bisavó dele lá, Raabe era prostituta, e ele nasceu dela. Aí vem agora de Ruth, uma mulher estrangeira, ela era de Moabe, estrangeira. Isso, eu escrevi aquilo ali. Ô irmão, se você conhecer Deus, você pede perdão pela sua falsa santidade. Jesus, irmãos, ele então vem dessa geração. Olha, Ruth segue Abraão, né, sem saber para onde, né, que tava, assim como Abraão seguiu sem saber para onde, né, seguiu Deus sem saber para onde, Ruth segue Noemi também sem saber para onde, mas vai e fala: olha, o seu Deus é o meu Deus, e acabou, eu não te largo, só a morte que me separa. Uma mulher de fé, irmão, por isso que é de mulher de peito. Jesus nasceu numa geração de mulher peituda mesmo. Chegou ao ponto de Maria, uma moça, uma virgem, o anjo falar para ela: você vai ficar grávida de um menino, esse menino é o filho de Deus, então você vai pôr o nome dele tal. Ela pega e fala: pode fazer comigo segundo a tua vontade. E ela pareceu buchuda sem ter casado. E ela carregou o estigma de uma mulher grávida fora do casamento. Por quê? Porque as outras pessoas pensavam que quem tinha engravidado ela era José. Mas José sabia o tempo todo, 24 horas por dia, José sabia que não era ele. E aí, qual homem aqui ia aguentar casar com a mulher buchuda? E ficar caladinho: não, o filho é meu. Ainda mais naquela época. Se você for olhar a Bíblia por esse lado, a gente vai parar com essa falsa santidade. E eu coloquei aquilo ali de propósito, irmão, que Moabe, lembra que Moabe é o lugar onde Noemi, mas o marido dela, saiu de Judá e foi para Moabe, porque tinha fome em Judá, ela foi para Moabe para comer pão. Lá morre o marido, morre os filhos, ela volta para Judá. O caminho agora está sendo feito de volta. Só que Moabe, onde ela foi com o marido, onde a tragédia aconteceu, onde morreu o marido, morreu filhos, e ela volta sem nada, só com Ruth,
mas ela talvez não sabia que Ruth tinha semente, teria a semente de Jesus, ia nascer Jesus de Ruth, talvez ela não sabia, mas eu quero te dizer que Moabe, irmãos, não era também um lugar bom para viver, não. Quando uma pessoa sai da sua terra, irmãos, e vai para um lugar de crime, de pecado, igual era Moabe, você está esperando o quê? Ela saiu de Judá, irmão, e foi procurar pão lá em Moabe. Olha ali o que é Moabe. Abra a tua Bíblia, se você puder. Abra a Bíblia, eu quero mostrar para você, porque eu pus poucos slides ali, exatamente para a gente poder estudar e não ler. Eu quero que você estude, eu quero que você abra sua Bíblia para você entender. Olha lá quem era Moabe, onde ela viveu. Gênesis 19, 36, 37, tá, irmãos? Aquilo lá de 17, lá, porque ficou errado, tá? Gênesis 19, 36, 37. Moabe, irmãos, olha bem. Assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, a quem chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. Então, Noemi era de lá. Jesus veio de lá. Filho de incesto, hein? Pois é, ué, veio de lá. Não, tá vendo? É incrível, ela era moabita. É complicado. E aí, o que você me diz? Vamos seguir para você ver, para você ter uma ideia. Olha lá quem é Moabe. Moabe pagou para amaldiçoar Israel. Lê lá na tua Bíblia, Números 22, 1 até o 8. Você tem que ler, porque para você não sair seu entendimento. Gênesis 22, de 1 a 8. Achou aí? Achou? Diz amém. Estudo bíblico sem ler Bíblia não dá, né? Olha bem, o que você vai encontrar aqui? Partiram os filhos de Israel e se acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito numeroso, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Disse Moabe aos anciãos dos midianitas: agora devorará esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era o rei de Moabe, olha, Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era o rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos moabitas, e a chamá-lo, dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e estabeleceu-se perante mim. Vem agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então partiram os líderes dos moabitas e dos midianitas com o preço dos encantamentos. Chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão lhes respondeu: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Ou seja, olha quem é Moabe, para você ter uma ideia. Pagou, irmãos, para que Balaão pudesse amaldiçoar Israel. E por fim, entre muitas coisas, né, eles eram excluídos da comunhão na congregação do povo de Israel. Deuteronômio 23, se você puder abrir, Deuteronômio 23, é muito texto da Bíblia para ler, né? Deuteronômio 23, versículo 3 ao 6. Acharam? Diz amém. Não? Eu espero. Deuteronômio 23, 3 a 6. Agora acharam? Diz: nenhum amonita nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda na 10ª geração. Nunca poderão entrar na Assembleia do Senhor, pois não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíste do Egito, e além disso, subornaram contra ti a Balaão, é aquele texto que nós lemos, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. O Senhor, o teu Deus, porém, não quis ouvir Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porque o Senhor, o teu Deus, te ama. Não procurarás paz ou amizade
com eles enquanto viveres. Está vendo? Não abominarás o edomita, pois é o teu irmão. Não abominarás o egípcio, pois foste estrangeiro em sua terra. Os filhos que lhe nascerem poderão ser admitidos na Assembleia do Senhor a partir da 3ª geração. Está vendo, querido, que eles não eram muito queridos, né, por Deus com relação a conviver e a viver na congregação do povo de Israel. Amém, queridos? Então vamos continuar? Então vamos lá. Continuando a leitura que nós já fizemos dos versículos primeiros, olha bem. Então, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, né? E um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Presta atenção. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. Estou lendo isso aqui porque o pastor Maci fez uma questão ali, né, pastor Maci? Que Ruth não era moabita, mas eu estou lendo o versículo 4, que consta, viu, pastor Maci? Que elas eram moabitas. Então, Ruth era moabita, e Jesus vem dessa descendência. Por isso que eu coloquei aqui que Jesus vem de uma linhagem que não é muito benta aos nossos olhos, porque a gente às vezes tem resistência a isso. Então olha bem, morreu Elimeleque, verso 3, marido de Noemi, e ficou ela só com seus filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra era Ruth. Então, de fato, Ruth, irmãos, não era de Israel, ela era moabita, e ela, de Moabe, lembra-se, por favor, de uma coisa. Lembra que Moabe era filho de Ló, era da descendência de Ló lá atrás, que era da descendência de um incesto. Então era uma situação complicada, tá, irmão? Vamos seguir então, para os irmãos entenderem. Então aqui deu para ver o caminho que ela fez, tanto de ida quanto de volta, né? E nós podemos então concluir, irmãos, o quê? Que mesmo em meio às maiores adversidades, Deus nos chama a fazer escolhas certas. E estas escolhas vão direcionar todo o nosso futuro, para bem ou para mal. Porque o primeiro capítulo mostra para nós a decisão firme de Ruth. Olha, eu vou te seguir, Noemi. E ela vai atrás de Noemi. Ela chega a dizer que o seu Deus será o meu Deus. Então, ela larga os deuses de Moabe e vai receber como Deus, o Deus de Israel. E a Noemi, então, aceita ela, elas vão tranquilamente para Judá. E lá, então, o texto vai terminar mostrando para nós que elas chegaram na época da colheita. E lá nós vamos ver depois que na hora da colheita ela acaba descobrindo um parente, e aí Deus começa a levantar a mulher que estava caída. Um detalhe, irmãos, que eu encontro na Bíblia Sagrada, eu já disse para você e repito, tanto Orfa quanto Ruth tiveram a mesma chance de voltar para os seus deuses. Orfa chorou junto com Ruth, quando na verdade estavam se despedindo de Noemi. O versículo 14 diz assim: pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Olha bem, elas andaram juntas até determinado momento, mas na hora de escolher, Orfa volta para sua terra de Moabe, e Ruth se apega a Noemi. E aí a vida dela vai mudar radicalmente. Isso faz parte da nossa vida o tempo todo. Então, coloquei aqui isso para você pensar. Mesmo nas maiores diversidades, ou seja, mesmo nos maiores problemas da nossa vida, nas maiores dificuldades, Deus vai te chamar para fazer escolha. E a sua escolha vai direcionar o seu futuro todo, para bem ou para mal. Então a gente tem que tomar cuidado muito nas escolhas que a gente faz. Eu tenho muito medo, irmão, de fazer escolha. E oro muito antes de fazer qualquer escolha. Porque é muito fácil você fazer escolha e perder a bênção de Deus. Ou fazer uma escolha e ganhar a bênção de Deus. Tá bom? Eu falei para vocês que nada que vem de Deus, irmãos, vem independente de uma escolha nossa. Não adianta você pensar que Deus vai te empurrar para dentro do plano dele. Ele vai te dar a oportunidade de aceitar, de agarrar ou de rejeitar. E é aí que a gente tem que abrir o olho. É o exemplo aí que nós estamos vendo essas duas mulheres, tá? A mesma coisa que eu questionei, por que o marido de Noemi saiu da terra
do povo de Deus, de Judá, e foi lá para Moabe, um povo daquele como nós vimos, não importa, eu não sei, né, o que tinha na cabeça dele. E aí lá a tragédia acontece, ela volta. Mas na verdade, Deus talvez havia escolhido Ruth, assim como escolheu Maria, cá no tempo de Jesus, para ser a mãe, né, emprestar o ventre para que Jesus nascesse. De repente Deus tinha o plano de ir lá, buscar Ruth e trazê-la para o povo de Deus, para que ali ela tivesse um filho, e desse filho viesse a nascer Jesus Cristo no futuro. Pode ser esse o plano de Deus, mas mais uma vez eu coloco, nossas escolhas, mesmo nas maiores adversidades, elas vão, na verdade, influenciar na nossa vida para sempre. Um detalhe é que Noemi não queria que nenhuma das duas fossem com ela para o povo de Deus. Ela falou, não vem, eu não posso dar filho para vocês, o costume de Israel, vocês vão ter que casar agora só com um dos meninos, e aqui não tem, eu não tenho dinheiro, eu estou perdido, eu perdi tudo, não tem marido, não tem nada, então volta para o seu povo. Ela não queria, Noemi insistiu, na verdade, para que elas não fossem, ou seja, Noemi insistiu para que a mulher que daria a luz a Jesus no futuro, tinha semente, não fosse com ela, não é? Aham. Isso. Exatamente. Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por marido. É a lei do levirato, sim. Essa era a lei, né? Então ela tinha que voltar para a casa dos pais delas, porque ela não tinha condições. O correto era que o irmão desses meninos mortos tivesse filhos delas, para que o primeiro filho fosse geração do homem que morreu, né? Do defunto. Ela não tinha. Isso, suscitar descendência, é a lei do levirato. Só que, irmão, o mais incrível aqui é a luta de Noemi para nenhuma delas irem. Mas, olha como é que é incrível. A Ruth fala, eu vou com você, e faz uma declaração bonita, que muita gente coloca até no convite de casamento. Nós colocamos, foi essa, não foi? Nós colocamos esse texto. Então ela dá uma declaração de conversão e de amor, irmãos. Conversão a Deus e de amor. Ela diz assim, versículo 16: não insista para eu te deixar, Noemi, e não me obrigues a deixar de seguir. Ela fala, onde quer que você for, eu vou. Onde você pousar ou dormir, eu vou dormir. E ela fala mais, o seu povo é o meu povo. Ou seja, ela abriu mão de Moabe. Ela não quer nem saber, o seu povo é meu povo, e ela fala, e o seu Deus é o meu Deus. E ela não para aí, irmão. Ela fala, onde você morrer, Noemi, eu vou morrer ali, e vou ser sepultada ali também. E faça-me o Senhor o que Ele quiser, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Por isso que eu falo, irmão, Jesus não nasceu de qualquer geração, não. De mulher de peito, largou tudo, largou os deuses, largou nome, largou tudo, e foi mendigar, porque é isso que elas vão fazer lá em Israel, lá em Judá. Então, querido, é o que Deus espera de você também, é coragem para largar tudo. E falou, estou entrar de cabeça, Deus, eu não quero saber de mais nada não, eu estou na chuva para molhar, eu estou nessa obra, é para te servir, e vou morrer, e morro mesmo, mas eu estou aí. É isso que Deus espera de nós, é a coragem. A gente pensa que Jesus nasceu de Maria do nada, que nada, né? Nasceu da geração de Davi do nada, não foi. Lá atrás teve gente de peito. Repito, começar por Moabe, por Raabe. Que a Raabe foi literalmente louca na hora que ela fez aquela jogada com o povo. Olha, né, faz bem para minha família, né, e tal. E aí os espias resolvem, não, os espias fazem juramento de não destruir a família. Fala, quem tiver dentro da sua casa, põe um sinal lá fora. Quem tiver aqui dentro não vai morrer, não. E ela juntou um monte de gente que ela pôde para não morrer. Uma mulher prostituta. Agora eu te digo, qual de nós olharia para uma prostituta e ia falar assim, aí sai alguma coisa que presta? Muito pelo contrário, gente, que elas longe da gente. Nós hoje somos santos demais. É complicado, é pesado, é ruim, né? É ruim até falar isso, mexe com o orgulho da gente. É por isso que eu falei outro dia e repito, quem de nós aqui for para o céu, porque só Deus sabe quem vai ter muita surpresa quando chegar lá. Muito batista, eu sou batista desde que eu nasci, irmão, tá? Muito batista vai chegar lá e falar, o quê? Você? Cadê o pastor tal? Cadê fulana? Por que nós vamos ter surpresa, querido? É porque Deus pega as porcarias desse mundo para poder suscitar descendência para a vida eterna. E a gente ainda é burro. Vou tirar isso tudo ali, senão eles mandam até me matar. Querido,
Nós somos burros ao último nível e pensar que Deus está importando com cor de pele, que Deus está importando se tem carro, se não tem, se tem dinheiro no banco, se sabe falar, se não tem, se tem dente na boca e não tem. Nós somos literalmente burro. Deus só pegou, irmãos, quem não valia nada na Bíblia e fez alguém. Só aquela frase que eu fiz, né, que Deus me deu, Deus chama pessoas improváveis para tarefas impossíveis. Eu tiro meus ensinos da Bíblia, irmão. Então você vai olhar, desde o início Deus só pegou gente que não valia nada e usou, e a gente ainda pensa que Deus escolhe os melhores, entre aspas. Deus escolhe os piores para fazer, e depois a gente olhar e falar, mas o que foi Deus que fez? Não tem jeito de ser Deus. E a gente continua teimoso. A gente tem uma turma de bobo, não sabe de nada, e fica achando que sabe, que é bom. Queridos, esse livro tem muito significado para nós. Mais na frente nós vamos continuar vendo em nome de Jesus. Então guarda isso. Jesus vai nascer de uma moabita, que era Moabe. Moabe era filho de Ló com a filha dele. Nossa Deus, é um rolo, tá? Na verdade, as filhas de Ló, irmãos, deram muito vinho para ele. Olha, as filhas de Ló fizeram o pai dela ficar bebinho, foram lá e tiveram relação sexual com eles. Foi aí que nasceu Moabe, onde Ruth era deles. Você vê que o trem não era bento. Quando eu falei que Jesus não veio de uma família benta, é para quebrar o orgulho nosso aí que pensa que Jesus veio de uma descendência real, Jesus veio de uma pureza total. É para nós aprendermos a ser quando Cristo mandou a gente ser igual a Ele, é para ser igual a Ele mesmo. Por que Jesus conversou com aquela mulher adúltera lá naquela fonte de água? Ele veio de lá, querido, ele veio de Raabe, ele veio de Moabita, mulher que, filhas que tiveram relacionamento com o pai delas, incesto. Então Jesus conversava com aquele povo, porque ele veio daquele povo. A melhor frase é essa, Jesus conversava com aquele povo, porque ele veio daquele povo, ele entendia a linguagem daquele povo. Ele não veio nos palácios, não. Vai olhar na Bíblia, Jesus não veio dos palácios, ele veio de uma descendência real, que vai nascer aqui de Ruth, Davi. E Deus se agradava muito de Davi. Mas para trás ali, o próprio Davi, meu Deus, para encerrar o assunto, o próprio Davi também, que cano de coisa que Davi arrumou na vida dele. Adulterou com uma mulher casada, mandou matar o marido dela, uma confusão. O filho de Davi vai, estupra a meia-irmã dele, e é uma confusão, queridos. É aí, querido, que Jesus veio. É aí que Jesus veio. Para a gente não ter essa falsa santidade e essa hipocrisia. E olhar, o meu Cristo, ele é puro, ele é santo, mas ele veio de uma descendência que não era, provando que nós podemos ser puros e santos, mesmo vindo de uma descendência que não era pura e santa. É a lição, querido, que a gente tem, mas a gente não pode ter uma visão distorcida do que é a Bíblia, do que é a palavra. Quantos aqui, queridos, na verdade, isso é só para você responder para você mesmo, quantos aqui já tentaram, na verdade, ser santo, 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 e pisaram na bola com vocês, mesmo não conseguiram? Ou melhor, posso fazer isso de forma diferente. Quem aqui tem condições de atirar a primeira pedra? Pois é o que Jesus falou, né? Quando a mulher adúltera foi levada para ele, ele falou assim, quem de vocês aí, aliás, quem de vocês não, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Ainda bem que eles foram sinceros e não atiraram. E o único que podia tirar era quem? E ele atirou? E nós atira a pedra para tudo quanto é lado, não atira? É uma luta diária. Eu sei que a maioria daqui quer atirar pedra em todo mundo, mas não podia, porque Jesus falou, quem não tiver pecado, né, que atira a primeira pedra. E ele podia, ele não atirou. A gente atira pedra para tudo quanto a gente julga. Mas fulano, mas fez aquilo, não pode, não pode. A gente é mais do que Deus para dizer que pode, que não pode. Porque Deus olhou Raabe e falou, pode. Deus olhou Tamar lá atrás, né, de Judá, pode. Não é? Deus viu Moisés e falou, pode. Moisés, eu não posso, eu tenho a língua pesada. Deus falou, pode. Então, querido, você vai olhar ali, ninguém podia, a nossos olhos, mas Deus falou, pode. E foi trazendo, até chegar em nós, e aí chega em Pedro, língua pesada, todo duro, pode, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Pedro também não podia, que era um homem difícil. É a mesma coisa, Deus chega hoje para nós e diz, para de falar que fulano não pode, porque fulano pode. Amém, querido?
nas mãos de Jesus, fulano pode. É o que a gente tem que ver, essa mesma visão, esse mesmo coração deve existir em nós. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos embora para casa, porque tem muita coisa ainda, né, para nós fazermos durante essa semana. Pai querido, muito obrigado, Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos agradecidos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas da nossa cidade que estão com suspeitas de coronavírus. Pedimos que não seja nada disso, o Senhor possa estender as tuas mãos, livrar, nos guardar, nos ajudar também a ser cuidadosos, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Peço que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma ótima noite na tua presença e que o final de semana seja um final de semana abençoado pelo Senhor aqui na igreja. Obrigado, Pai, mais uma vez. Aplica a tua palavra ao nosso coração e nos ajuda a ser fiéis a ti, a fazer escolhas boas, meu Deus, dirigidas pelo Senhor, que vão trazer frutos, ó Deus, e edificar a nossa vida e a vida das pessoas que nos rodeiam. Obrigado mais uma vez, nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.